E aí, pessoal, tudo bom? Justificativa 1. A gente vai conversar aqui da nossa revisão que eu tinha prometido para vocês de direito empresarial. Por que eu não enviei ontem? Por motivos de... Eu tenho um vizinho que é um bar e a melhor coisa que ele escutou ontem o dia inteiro foi lagosta bronzeada. Por mais que eu edite esse vídeo, ficou o áudio ruim. Então, vamos lá, a gente vai gravar de novo e tentar. Observação 2. Intimidade é um negócio, né? Então, bem-vindos à sala da minha casa. Se você estiver se perguntando, essa parede preta é a giz. Isso é um desenho mesmo. Mas vamos aqui falar do nosso esquema aqui para o direito empresarial. Vocês farão prova na terça ou na quinta. Como eu estava no congresso e nós não tivemos aula, eu não vou ficar olhando para a câmera, porque eu fico me vendo, então desculpa, mas né, fico olhando para cá. Como nós não tivemos aula semana passada, eu combinei com vocês de que ia mandar para vocês uma revisão e aí vai ser aqui e agora por meio desse link mesmo. Algumas observações para você sobre essa prova. A gente já conversou. Sua prova vai ter um texto. E aí, obviamente, se vocês colocaram várias notícias relacionando o mundo empresarial com o nosso mundo de gestão aqui, lá no Flipboard, óbvio, pode ser que eu tenha dado uma aproveitada de alguma informação por lá. Um texto, questões objetivas e questões subjetivas. Sempre. Você faz prova terça ou você faz prova quinta, primeira ou segunda chamada. Se for na terça, não vem para aula na quinta, não vai ter aula, é só segunda chamada. Se você vier só na quinta-feira, vai ter uma falta na terça, mas nada demais, vai ter essa falta. Outra coisa que eu preciso lhe dizer é, ou você estuda pelo que a gente conversou e dá uma pesquisada mesmo, ou tudo tem nesse livro, que na versão nova não tem mais essa capa, mas na biblioteca virtual da Unifol tem. Chama Direito Empresarial Esquematizado, o nome do autor é André Luiz Santa Cruz Ramos. Não tá na ordem, mas se você pegar o seu plano de ensino e der uma olhada no índice, você consegue achar a correspondência. Esse aqui é o livro que eu recomendo para você dar uma estudada para nossa prova. No desespero, professora, eu não estudei nada, e aí, o que é que eu faço? Esse livrinho aqui também tem na biblioteca. Chama Direito Empresarial. Ele é um resumo. No desespero, ele serve também. E tem todo o conteúdo que a gente viu. Ou quase todo. Simbora! Vamos fazer unidade por unidade? Se você quiser me acompanhar, pegue aí seu plano de ensino. Aí você vai marcando umas questões relacionadas a esse tópico do plano de ensino, pode ser? Você só tem que estudar 3 unidades para a sua prova, tá? Então, na unidade 1, se você fez IDPP, a gente buscou muita informação de lá. A gente trouxe, por exemplo, o que era direito, para que serve direito, quem faz essas normas que compõem esse direito. De uma forma bem resumida mesmo, a gente estudou que direito é um conjunto de regras e princípios, ou seja, normas e princípios que vão servir para regular a vida em sociedade. Então, se nós buscamos viver em um conjunto harmônico social, o direito vai existir para regular essas relações. Você sabe que se não tiver regra, o mundo vira um caos. O direito institui essas regras. Minha sugestão, normalmente nas minhas provas tem uma aplicação um pouco mais prática, então tenta pensar dentro dessa lógica do que é direito, por que você, estudante aqui do CCG, tem que estudar direito? Tenta formular você mesmo uma resposta nesse sentido. Por quê? De tudo que a gente viu aqui, você tem que saber o que é direito, para que serve, ou estudar direito empresarial. É uma boa. A gente estudou nem nesse iniciozinho de introdução ao estudo de direito, algumas coisas sobre elaboração de lei. Então, como é feita uma lei? A partir de qual dos poderes da República é feita uma lei? Aliás, quantos poderes da República são divididos? É dividido o poder aqui no nosso caso brasileiro. Lembra que a gente falou de hierarquia de normas, isso também é importante você saber. E dentro dessa hierarquia, a gente viu norma municipal, estadual e federal, e viu alguns outros tipos de normas. O que eu queria que lhe desse destaque, é que você desse destaque nos seus estudos, é sobre a Constituição. A gente vai falar um pouco de princípios depois, supera a história de falar de leis. Leis são regras, então, por exemplo, se é proibido matar,
se é necessário registrar uma empresa antes de que ela funcione. Isso é uma regra. Mas também tem ideias, valores gerais que são princípios. Por exemplo, preservar o meio ambiente. Se tem uma regra que diz pra mim qual a taxa, eventualmente talvez tenha em alguns casos, mas é uma regra geral, é um valor, é um princípio que todo mundo preserve o meio ambiente. Exemplo, a ordem econômica é formada principalmente de atores privados. A ordem econômica é uma atividade privada, isso é um princípio. O Estado só vai aparecer para regular algumas situações ou então para competir ou para manter algum preço, como por exemplo os bancos que a gente conversou, que existem bancos públicos e privados e o governo utiliza disso para equilibrar determinadas contas, valores e taxas. Por que a Constituição é a norma principal? E por que a gente falou depois só de princípios constitucionais? Todas as normas embaixo desse ordenamento jurídico vão depender dela. Ou seja, se uma norma for contra ela, pode ser invalidada. Então, todas as normas do nosso ordenamento, então assim, criação de empresa, forma de criação de empresa, princípios que essa empresa tem que observar, vão depender de validação nessa Constituição. Se tiver contrário, ele vai ter que ser revisto ou alterado. A gente falou de 3 classes ou categorias de princípios. Princípios de direito, tipo igualdade. Um outro princípio de direito é a justiça, né? Que na verdade é o fim último do direito, é a justiça. A gente falou igualdade, liberdade, por exemplo, são princípios gerais de direito. Obviamente, isso também vai resvalar aqui para o nosso direito empresarial. Por exemplo, liberdade. Você é livre para empreender no que você quiser. Portanto, que não haja proibição ou requisito legal. A gente também falou de princípios constitucionais empresariais. Os que a gente falou lá do artigo 170 da Constituição, que é valorização do trabalho humano e livre iniciativa, são coisas que a Constituição previu para você que vai trabalhar aqui na esfera privada. E princípios de direito empresarial, efetivamente. Eu vou ficar olhando para cá porque o meu plano de ensino está aberto aqui, tá? E princípios do direito empresarial. Por exemplo, a gente fala um pouco de um princípio que é da preservação da empresa, ou um princípio da novidade na hora de cadastrar um nome empresarial que tem que ser único. Então, tem princípios, tem valores que vão funcionar dentro do direito empresarial e para o direito empresarial. Porque, por exemplo, princípios de direito, liberdade, igualdade, justiça, vão servir para todas as áreas de direito. Os de direito empresarial vão servir para o direito empresarial. Então, assim, se eu te digo que o nome empresarial tem que atender um princípio da novidade, é porque cada um vai ter um nome único. Então, é dentro muito específico da esfera do direito empresarial. Não vai interessar, por exemplo, no direito do trabalho. Fora isso, tô passando um avião, será que dá para ouvir? A gente falou de mais 2 pontos na unidade 1. Tô dando aqui um apanhado bem geral, mais ou menos 10 minutinhos cada unidade. Estado e solução de conflitos. A ideia do direito, pacificar conflitos. Se não tivesse conflito, não tinha direito. Também não tinha advocacia, coitada de mim. Mas enfim, havendo conflito, o Estado vai tentar solucionar. E a gente viu algumas formas de solução de conflito. Por exemplo, autocomposição é quando as partes mesmo resolvem esse conflito. Talvez fosse o mundo ideal. Uma das formas dessa autocomposição é exatamente a conciliação ou mediação. Conciliação e mediação são formas de autocomposição? Aqui eu vou deixar a provocação que a gente escreveu exatamente isso na aula. A gente também tem formas de resolução de conflito através de uma outra pessoa, quando as partes delegam para uma outra pessoa a solução. Por exemplo, a jurisdição e a arbitragem. A arbitragem é uma forma privada de tentar não passar pela demora do judiciário. A jurisdição é a solução pelo juiz, lá no judiciário. E falamos um pouco da relação de economia e direito. Dessa relação de economia e direito, o que é que eu ia sugerir para você? É conseguir perceber em que medida essas duas ciências se tocam. Por que é que eu trago alguns valores econômicos aqui para dentro do direito? Certo? Isso é um apanhadão da
unidade 1, que é noções de direito. Na unidade 2, é capacidade jurídica e capacidade para ser empresário. Minha primeira sugestão é: saiba diferenciar personalidade jurídica, pessoa jurídica, capacidade jurídica. Exemplo: quando é que uma pessoa jurídica passa a ter personalidade jurídica? Quando é que uma pessoa jurídica passa a ter capacidade jurídica? Isso a gente bateu muito na tecla. E o que, é que pode aparecer para você? Pode aparecer, sei lá, 2, 3, 4 pessoas. Então, João, 34 anos em coma. Lara S.A., uma empresa. Enfim, uma outra. Maria tem 5 anos de idade. O Pedro tem 34 anos e é sócio de uma sociedade empresária. Quais deles têm personalidade? Quais deles têm capacidade? Se você estudou em DPP, também é uma questão que caiu na prova, então pode ser que apareça novamente, né? Tipo, essa questão é absolutamente relevante. Lembrando, personalidade é uma coisa, capacidade é outra. E isso, de novo, como aqui é a revisão, eu vou lhe remeter às suas anotações para que fique muito sedimentado. Mas tenta partir de um exemplo, né? Por exemplo, imagina, sei lá, quantos anos a Chun-Li tem? Não sei, 30. A Chun-Li, 30 anos. Tem personalidade? Tem capacidade? Tem personalidade desde quando? Tem capacidade desde quando? É esse tipo de pergunta. E por que isso é tão importante? Porque, por exemplo, uma empresa só vai poder contratar por ela mesma a partir do momento que ela tiver capacidade jurídica. Aliás, nesse mesmo tópico, a gente falou da figura do administrador. Quem é que pode ser administrador de uma sociedade empresária? Né? Quem é que não pode ser administrador de uma sociedade empresária? De repente, no texto da tua prova, pode fazer menção a uma empresa. E eu trazer alguns casos numa questão objetiva. Fulano, fulano e fulano. Letra A pode ser administrador, mas não pode ser sócio. Letra B pode ser sócio, mas não pode ser administrador. E aí lembra das figuras, do menor, por exemplo. Vocês também fizeram umas atividades. Monta as suas atividades. Pega lá as suas atividades e dá uma olhada. Porque, né, obviamente, eu posso explorar o que já foi cobrado ali. Empresário individual, EIRELI e microempreendedor individual. Qual é a diferença desses três? Se você fosse iniciar uma atividade empresária hoje, o que é que te faria ser empresário individual e não microempreendedor individual, ou o contrário? Eu acho que essa é uma pergunta relevante que você deve ir para a sua prova pensando nisso. Tenta sempre pensar o conteúdo que a gente estudou num viés um pouco mais prático. Então, imagina, por exemplo, é um microempreendedor individual. Você pode ter até um funcionário, lembra? Um salário mínimo e tal. Quem é que pode ser administrador? Aliás, eu já vou passar até para o outro. Um microempreendedor individual adota firma ou adota denominação? Como é que eu constituo nome empresarial? Qual é a diferença de nome empresarial para marca? É a mesma coisa? Uma empresa pode existir sem nome? Pode existir sem marca? Ela pode funcionar sem ter a figura do administrador? Estou misturando unidade 2 e unidade 3, dando um aspecto prático para uma pegada, né? Uma sociedade formada só por menores. Algum deles pode ser o administrador? Aí a gente volta para a personalidade e capacidade. De repente, se algum desses menores tiver capacidade jurídica plena, e como é que um menor adquire capacidade jurídica plena? Lembra com a história da emancipação? Eu posso ter uma empresa só com menores? Também foi uma questãozinha lá de vocês, né? Então, ou a resposta seria não, ou a resposta seria depende. Se um deles for emancipado, então, sim. Acho que uma das perguntas era até se você participaria dessa sociedade, né? Vamos mais.
Ponto e estabelecimento. Uma empresa pode funcionar sem ponto? Qual a diferença de ponto empresarial para estabelecimento empresarial? Lembra que ponto é aquele espaço físico, aquela localização geográfica de onde uma empresa funciona. E já o estabelecimento é o conjunto de bens corpóreos ou incorpóreos. Então, por exemplo, compõe o meu estabelecimento a minha marca, o meu nome empresarial, o meu ponto, o meu maquinário. Agora, o meu ponto é, sei lá, Avenida Washington Soares, esquina com Blair, tal coisa, tá? Localização. O que raios é contrato de trespasse? O que é que precisa existir para que qualquer contrato exista? Lembrando aqui que contrato é um negócio jurídico bilateral, né? Você não faz contrato de uma pessoa só. Para que ele exista, tem que ter alguns requisitos, né? O objeto precisa ser lícito, as pessoas precisam ser capazes, precisa observar uma forma que a lei prevê, ou pelo menos que, se ela não prevê forma nenhuma, que não a contrarie. A ideia é de que os contratos eles podem ser feitos, inclusive de forma verbal, mas no caso do contrato de trespasse, que é um contrato de transferência do ponto do estabelecimento. No contrato de trespasse a gente transfere a marca e o nome empresarial pode ser transferido? Lembra, no nome empresarial, e aí eu já estou entrando num outro assunto. Nome empresarial, toda atividade empresária precisa ter, certo? Então, sendo microempreendedor individual adota firma. Firma vai levar o nome, o meu nome, se eu quiser ser empreendedor individual. Aí a faculdade de colocar algo ou não que discrimine o que eu opero. E microempreendedor individual, ou empreendedor individual, ou empreendedor individual de responsabilidade limitada. Qual a ideia? Por que eu dou um nome empresarial? Por que eu não fico assinando como Larissa, pessoa física, e vou assinar como microempreendedor individual? Primeiro, para oferecer conhecimento para quem está negociando comigo. Percebe que se eu vou negociar com alguém e sei lá que ele é empreendedor individual, eu já sei que a responsabilidade dele não é limitada. E se tem lá empreendedor individual de responsabilidade limitada, olha, qual é o capital social dessa pessoa? Aliás, uma das únicas figuras que é necessário capital social mínimo, porque esse capital social é declaratório, a pessoa que vai abrir uma empresa abre lá e diz quanto é que vale, quanto é que tem o investimento inicial, capital inicial, social, desculpa. No empreendedor individual de responsabilidade limitada, esse capital não é tão liberado assim. Quanto é o capital mínimo de um Eireli, né? Ou Eireli, como você queira chamar. Eu chamo Eireli, né? Porque, enfim, mas é a opção minha. Como é que eu formo uma empresa? A gente tem duas formas, contrato social e estatuto social. Qual é a diferença? Eu já estou aqui dentro do ponto 3.2, que é direito contratual, contrato de trespasse e atos constitutivos. O que é requisito de ter num ato constitutivo de uma empresa? Nome do sócio, responsabilidade, estabelecimento se tiver, prazo se tiver. A gente viu alguns requisitos, inclusive foram colocados no quadro. Chegando no nosso finalzinho aqui, e aí, ó, vão ser tipo 20 minutinhos de um grande feedback, só para dar uma luz para você nessa prova. A gente fala de propriedade intelectual e propriedade industrial. Vou lhe pedir, por favor, para não confundir. A nossa, que a gente vai cuidar mais, que vai ter marca, que vai ter invenção, por exemplo, é propriedade industrial, que é aquela propriedade que veio do meu intelecto, digamos assim, mas que eu tenho uma aplicação empresarial. A propriedade intelectual, a gente vai proteger, tipo, direito autoral. Direito autoral é estudado de um lado e propriedade industrial de outro. São dois ramos, são duas divisões dentro dessa propriedade intelectual. Larissa, o que é que eu vou proteger no direito autoral? Aquela fruto do seu intelecto que tem um cunho literário, artístico, científico. Então, por exemplo, se você fez seu TCC, ele vai ser protegido. Vai.
Larissa, mas se eu quiser vender, eu vendo? Vende. De repente é um plano de negócio, um negócio formidável, vende. Eu fiz um livro. Posso vender? Pode. Não quer dizer que é protegido ou que é direito autoral que você não vai poder explorar economicamente. Agora também lembra que dentro desse direito autoral a gente tem dois direitos. Um direito que é de exploração patrimonial, que tem um prazo. Então eu fiz um livro, quero explorar, vou explorar. Por quanto tempo? Durante toda a minha vida. E depois que eu morrer, minha família também vai conseguir receber os lucros advindos desse livro, por exemplo. Até quantos anos? 70 anos. 70 anos a partir do dia 1º de janeiro, depois que eu morrer. Então, digamos que o autor morre lá em novembro de um ano. A partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, eu começo a contar 70 anos, a minha família ainda vai receber esses dividendos. Larissa, depois disso, o direito dele, pessoal, de ter o nome lá vinculado àquela obra não vai cessar nunca. Esse direito pessoal não vai cessar nunca. Então, por mais que você queira citar hoje, sei lá, Machado de Assis, você vai ter que dizer que é de Machado de Assis. Você não precisa pagar, por exemplo, para explorar a obra. Se você quiser reproduzir, se você quiser chegar lá na Xerox do Gil, imprimir o livro de Machado de Assis, ele vai poder imprimir sem ter aquela reserva de 25% por conta de direitos autorais? Não, você vai poder imprimir e ele vai ser permitido a isso, porque essas obras caem em domínio público depois desse prazo. Agora, os direitos pessoais não deixam de existir, então, por mais que você cite lá no seu trabalho, no seu TCC, vai ter que ter lá a referência. Isso é direito autoral. Mas e o nosso, de propriedade industrial? O que é que interessa pra gente? Primeiro, são frutos do seu intelecto que você vai ter utilização empresarial. Larissa, inventei uma máquina inovadora que vai revolucionar a forma como eu faço milkshakes. Sim, Gabriela, eu estou assistindo Fome de Poder, tá? Vou poder proteger isso? Vou. Então, todo mundo que quiser reproduzir vai ter que me pagar? Vai, porque a invenção é minha. E aí, invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca. Foi o que a gente estudou. Minha sugestão disso, saber quais são sujeitos a registro e quais são sujeitos a patente. Então, não me diz que uma marca é patenteada, porque uma marca ela é registrada, certo? Uma invenção, aí sim a gente é sujeita à invenção, a gente sujeita à patente. Outras coisas, cada um deles tem um prazo. Só a marca vai poder ser renovada para sempre enquanto você paga uma anualidade para o INPI, que é uma autarquia que gerencia isso. Mas todos os outros vão ter um prazo. E Larissa, por que tem um prazo? Porque, olha, se a ideia é de conferir automação, melhorar os processos, inclusive industriais, e você tem o direito de explorar durante X anos, e depois todo mundo vai ter esse direito. Lembra da história da fórmula da Coca-Cola? Por que a fórmula da Coca-Cola foi invenção do caramba e por que ela não é registrada ou não é patenteada como uma invenção? Porque depois de um tempo cairia em domínio público, isso não é o... Só acho que não seja a intenção de quem imaginou isso. Lembra de algumas proibições, a gente tem algumas proibições que não podem ser registradas como propriedade industrial, por exemplo, método cirúrgico, né, que a gente até, pro pessoal do Noite, CD, a gente ficou até comentando, como assim, Larissa? Tipo, inventei uma nova técnica, sei lá, de cirurgia ocular, plástica, não posso patentear? Não, também não ensina, né? Você explora isso economicamente, é possível, mas patentear isso não vai ser possível. Nome empresarial a gente já comentou e obrigações registrais, né? Todo mundo, a rigor, é obrigado a se registrar antes de operar. Você pode registrar um pouco depois, mas em obrigações registrais a gente até nem foi muito a fundo, fica só com aquela ideia de que você se registra levando o seu ato constitutivo ou no cartório ou na junta comercial. Então, se a atividade empresária é na junta comercial, se é uma sociedade simples, por exemplo, no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, era aquela sigla zona grandona,
que o nome empresarial não se confunde com a marca. Lembra dos cupons fiscais lá, Companhia Brasileira de Distribuição, qual é a marca? Pão de Açúcar. Então tenta fazer essa associação com o mundo real. Outra coisa que eu vou lhe pedir para dar uma olhada é quem adota firma, quem adota denominação. Porque um daqueles seus cupons fiscais pode aparecer na sua prova. E aí, firma ou denominação? Como é que foi constituída essa empresa? Lembrar que, por exemplo, sociedade anônima é composta por estatuto. Eu posso misturar tudo. Ter lá o cupom fiscal, firma ou denominação. A responsabilidade dos sócios é limitada ou ilimitada? O capital social é por cota social ou por ações? Essas empresas têm estabelecimento? No cupom fiscal normalmente tem, né? Tem estabelecimento? Tem ponto? E aí, dentro da mesma questão, eu posso explorar muito. Se for uma empresa bem conhecida, eu posso perguntar, por exemplo, qual o princípio empresarial ou constitucional empresarial, que esse, na verdade, é o que eu vou explorar, essa empresa cumpre, que você conhece, ou que ela poderia cumprir, que você conhece. Então, tenta dar um apego prático também para as nossas... E assim, sugestão de vida 1. Primeiro, eu já tô finalizando, porque nós já estamos indo para os 30 minutos e tipo, é o suficiente. É só para dar um refresh mesmo na cabeça de vocês. Minha sugestão de passo a passo, como você faz para estudar para essa minha prova. Primeiro, se você tiver acesso, busca umas provas antigas. Eu já ensinei essa disciplina. Mas a fórmula da prova é a mesma. Tem um texto. Então, vá um pouco disposto. A nossa prova, de novo, também não tem consulta. É você, a sua caneta e vida que segue. Tem um texto. Aí tem questões objetivas sobre o texto, mas já contextualizando com a nossa matéria. Mas o que eu ia te dizer era dicas de estudo. Ponto 1. Se quiser dar uma olhada naqueles sites, né? Folha, pequenas empresas, grandes negócios, que fale sobre essa questão empresarial que você começa a perceber mais ou menos os textos que eu posso explorar. Voltando. Ou nas postagens lá do Flipboard, né? Que além desses jornais comuns que interessam pra gente, tem lá, vocês todos colocaram notícias relacionadas. Então, mais prático pra mim tirar de lá. De quem será o post que eu vou usar na prova? Também tô ansiosa de saber se, por exemplo, o pessoal do Tarde AF fez com posts do pessoal do Tarde AF, que eu não sei, né? Meio randômico, mandei rodar as provas, não sei qual é que eu vou levar pra qual horário. Texto. Então, por que eu tô lhe recomendando olhar antes? Só pra você ir se familiarizando mesmo. A outra coisa, depois que você já deu uma olhadinha no conteúdo, assim, se familiarizou com alguns desses textos, na verdade a ordem não interessa. O segundo passo que eu recomendo é que você pegue as suas anotações. Então, a anotação do quadro, a anotação da lousa. Começa por aí, não começa do livro não, tá? Pra você ir se situando. Ou então, se não acompanhei todas as aulas, solta aí, pega o plano de ensino. E aí, dá uma conferida no livro só naquelas partes, por exemplo, que você não foi. O último passo que eu lhe recomendo é ir pro livro. Então, assim, para estudo completo, dê uma olhada nos textos, já viu mais ou menos como funciona só por conta da linguagem. Depois, olhou as suas notas de aula, os seus exercícios vão ser explorados também na prova, tá? Os exercícios que vocês tiverem que fazer a vida inteira, sempre. E depois é que você dá uma olhada no livro. Larissa, se algum deles não der tempo, só não deixa de olhar os cadernos e as anotações. Ou procurar quem tem as anotações todinhas, direitinho, né? Tem gente que anota tudo. Se fosse você e tivesse tudo anotado, eu vendia. Estratégia comercial. Abre aí um microempreendedor individual, começa a vender material. Voltando, foco. Eu espero muito que tenha ajudado vocês, essa micro revisão super rapidinha. E tô aqui pra
cumprir minha promessa. Se você conhece algum dos itens, sim, virou blogueira, né? Dessa sala, quiser compartilhar, socializar aí comigo, aqui, minha sala, tá? Tchau! Até terça-feira se você for fazer prova em primeira chamada ou até quinta-feira se você for fazer prova em segunda chamada. E beijo, tchau!